1h34, muito boa tarde a você que acompanha a programação da TV Gazeta. Estava acompanhando a Astério Moreira com o Gazeta Alerta e continua conosco aqui no Gazeta Entrevista, nesta quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022, uma data histórica, né? Não é uma data para se esquecer, não, é para se lembrar dela. Diante desses aperreios que estão acontecendo aí, claro que eu não vou cometer nada a respeito de política internacional, até porque não tenho a mínima competência para isso. Gostaria de ter, mas ainda falta muito. Mas é bom a gente, pelo menos, ter o espírito desarmado e não ficar naquela ideia de torcida de futebol, né? Eu pego uns argumentos para defender um dos lados do conflito. Isso é muito ruim, porque aquilo ali é uma história tão complexa que ali não tem o bem contra o mal, e nem o certo e nem o errado, né? Ali tem história, ali tem ausência de política. Ali não tem política, né? Porque a política é a arte de você dialogar, conversar, convencer. Então ali tem muita coisa que não é uma análise superficial que vai poder dar conta do recado. Eu vou pedir para você, convidá-lo a participar de outra guerra aqui. Essa mais cotidiana, mais próximo da gente. E eu trago aqui novamente o tema da educação. Gazeta Entrevista é um programa que tem aberto debate a respeito disso. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que eu diria tem autoridade para falar. Já foi presidente do Sinteac, já foi dirigente partidário, mas hoje ele está aqui para falar a respeito, sobretudo, para ver se a gente entende como é que essa educação pública, como é que ela é financiada, como é que entra o dinheirinho nas contas do governo e como é que esse dinheiro chega até o bolso do trabalhador. Tem um caminho, tem leis, tem uma história. E o professor Cláudio Ezequiel, professor, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Tahan. Obrigado pelo espaço, pelo convite que foi feito. E estou aqui disponível para contribuir no que for para esse debate tão importante que é a educação que assola o nosso estado, o nosso município e o Brasil. O professor, eu queria entender o seguinte, até como uma maneira de fazer com que as pessoas compreendam que a sua presença aqui é uma presença que tem como objetivo fazer com que nós possamos entender o financiamento da educação pública, eu queria que o senhor colocasse em retrospecto, falasse a história dessa situação que nós chegamos até aqui em 2022. Afinal de contas, tem um ponto de início essa história a respeito dos fundos que financiam essa educação? Perfeito, então. Primeiro, assim, muito importante essa tua pergunta, porque tem muita gente que fala da educação e não entende a história, como chegou ao dia de hoje. Então nós vamos voltar 30 anos atrás. 30 anos? Vamos voltar 30 anos atrás, em 1992. Vamos voltar ali no governo do Itamar. Presidente Itamar Franco. Presidente Itamar Franco, onde tinha um ministro que se chamava Murilo Ringo. Inclusive o que eu vou falar aqui tem uma testemunha do nosso estado, que está lá no TCE, que é a professora Ana Lu Gouveia, que foi quem assinou o documento que chega na data de hoje também para discutir o que nós estamos debatendo hoje. Que documento é esse? Naquela época, se discutia a política de financiamento da educação, porque os 25 constitucional que era vinculado à educação não era suficiente para financiar a educação no nosso país, no Brasil todo, nos estados e nas prefeituras. Então foi feito um debate provocado pela CNTE, pelas entidades sindicais, um debate nacional que juntou a Undime, o CONSED, que é o secretário de Educação, CONSAD, que é o secretário de Educação do secretário de Estado todo, a Undime, que é dos secretários municipais de Educação, a CNTE, que era a Confederação dos Trabalhadores de Educação, e as 27 entidades do Brasil todo, numa reunião com o ministro da Educação. E ali se criou um documento chamado Pacto pela Valorização do Magistério. Se a professora Ana Lu estiver escutando, acompanhando a nossa entrevista aqui, ela vai confirmar isso. E ali foi assinado um documento que deu o direito de valorizar os professores e os funcionários e os aposentados. Foi ali que começou tudo isso, há 30 anos atrás. Então assinou o documento, quando foi em 96 foi criado o Fundef. O Fundef não atendeu a todos, porque era só uma parte da educação básica. E aí foi se construindo, fazendo a luta, mobilizando, aí chegou no Fundeb, que ampliou um pouquinho mais,
mas não incluiu a todo mundo. E o Fundeb tinha um prazo para se encerrar em 2020, porque era uma política que não era permanente ainda. Ela não era uma política pública permanente de financiamento da educação. E com a emenda constitucional número 108 de 2020, aí deu ao Fundeb o direito de ser uma política permanente da educação no Brasil todo, que é um fundo contábil que faz a distribuição dos recursos, que contribui para o fundo para valorizar a educação como um todo. E o Fundeb, ele junta agora todos os trabalhadores da educação, professores e funcionários que estão na escola, e nós estamos falando aqui de uma fonte de financiamento só, o Fundeb do MDE, porque você tem ainda o recurso próprio, que são os outros 5% para completar os 25%. Então, o que eu estou dizendo é que nós estamos vivendo um momento ímpar do nosso Estado agora, no Brasil todo. No Brasil todo. Você vê... Porque parece que o governador Gladson Cameli, a impressão que dá é que ele não tem noção desse histórico e por não ter noção desse histórico, ele acaba não valorizando esse momento especial que ele está tendo. É isso que eu queria dizer. Então, por exemplo, você vê prefeitos que estão cumprindo no Brasil todo. Aqui no nosso estado teve pelo menos umas 8 ou 10 prefeituras que já cumpriram esse prêmio de 30 anos de debate, de valorização, para poder equiparar, melhorar salário de professor, tudo isso. E o governador Gladson, se ele não conhece a história, agora eu espero que ele conheça. E a nossa secretária de Educação também, se ela conhece, ela está negando essa história. Então, lamentavelmente, é muito ruim a gente está vivendo esse momento crítico de mobilização nas ruas, estando ali no sol quente, com os aposentados, com os ativos, com os funcionários, buscando um direito e um prêmio. O governador tem um prêmio na mão e ele está jogando fora esse prêmio. O que é possível fazer? Como é que nós poderíamos, diante de um cenário e com esses atores que estão aí, o que a classe trabalhadora precisa atentar e o que o governo precisa atentar? Então, é muito simples. Eu não vou fazer conta de padaria aqui, porque não estou menosprezando as contas de padaria. Mas não estou dizendo que é uma conta... A metodologia ela é simples. O cálculo pode ser complexo, mas a metodologia ela é simples. É fácil você entender. O ano passado, por exemplo, o governo pagou 200 milhões de abono. Ora, se pagou 200 milhões no ano passado, porque tem dinheiro. Nunca na história do Acre se pagou abono com 200 milhões de sobra, dito sobra. Então, se tem dinheiro no ano passado, 200 milhões, por que não tem esse ano? Ao contrário, esse ano tem 200 e mais ainda, porque a receita vai crescer. Então, o que precisa fazer, eu não sei o que está na cabeça do governador. Até imagino, porque eu acho que ele está pegando uma pauta constitucional, que é da educação, que tem que cumprir a lei do Fundeb e a lei do piso, para poder atender essa pauta de 30 anos dos educadores, porque chegou agora, na culminância do que foi um debate de 30 anos, chegou agora, está na mão dele, da Secretaria de Educação isso, a prova é o abono que foi pago o ano passado, e o que me parece é que está querendo estender essa pauta para as outras categorias. Eu não estou sendo contra, nós não somos contra que as outras categorias tenham aumento. Devem ter, porque também são trabalhadores, são importantes. Mas primeiro tem que cumprir a pauta da educação, que é uma pauta constitucional. E isso não impede na lei de responsabilidade fiscal. Por que não impede? Porque é uma emenda constitucional. Pois é, professor, me perdoe, eu queria entender isso, porque todas as vezes que fala a respeito desse assunto, saca-se logo o argumento lei de responsabilidade fiscal. O que o senhor está falando é que a lei do magistério que não impede a lei de responsabilidade fiscal. Certo. Por que não? Eu não sou da área jurídica, mas a gente entende a interpretação da lei, mas os advogados, juristas vão confirmar, e o próprio Tribunal de Contas e a Procuradoria do Estado podem entender isso. Por que não impede? Porque a emenda que gerou o Fundeb, a emenda número 108, ela é constitucional, é uma emenda à Constituição. E a lei de responsabilidade fiscal é uma lei complementar. Então, portanto, a Constituição ela é superior a isso. Então, primeiro você tem que cumprir o que é constitucional e depois verifica o que é uma lei complementar. Então, se você, por exemplo, aplica os 70% de pagamento em pessoal da lei do Fundeb na educação, nos professores e nos funcionários, se isso exceder a lei de responsabilidade fiscal, o governador não sofre a penalidade, porque ele está cumprindo o dispositivo constitucional. Então ele não tem essa implicação. Isso é dito pelo próprio TCE. Os conselheiros do nosso Estado sabem disso, eles já disseram isso publicamente. Então parece que o que falta é boa vontade. Então, do cálculo político que você deve estar
deve estar pensando bom, o governador deve estar numa sinuca de bico, ou atende à lei do magistério e contempla a categoria dos professores e dos servidores em educação, e as demais categorias ficam fazendo beicinho, né? E aí? Aí temos um problema de ordem política. Né? Se eu fosse governador desse estado, eu iria cumprir, não é porque eu sou da educação, não. Eu iria cumprir o que é a lei, porque lei não se discute, lei se cumpre, mesmo que você não concorde com ela. Mas eu ia primeiro cumprir a lei da educação e depois eu ia discutir com as outras categorias. Se eu assessorasse o governador, se eu fosse governador desse estado, se eu fosse secretário de educação, eu ia cumprir isso. E eu estou reafirmando aqui para os professores, aposentados, os funcionários, de que recurso e dinheiro tem. Eu jamais iria falar isso. E a maior prova disso foi o abono que foi pago o ano passado. Se você pegar o que foi pago de abono no ano passado e reverter isso em salário esse ano, já dá 27% de aumento. 27%. Olha, o que diz... É um reajuste razoável já. Não é a inflação do período, de 4 anos de reajuste que ele não concedeu. Olha, professor, o que diz aqui o Rodrigo. Boa tarde, Taan, sou o Rodrigo. Isso que o professor está falando é algo importante para a educação. Eu sou funcionário da educação municipal do Quinari e observo que é um direito dos servidores e está sendo uma saga para os gestores políticos para reajustarem os nossos salários, ele diz. Aí ele está falando a respeito de uma situação pontual ali de senador Guiomar. Pode estar, eu não conheço a realidade do senador Guiomar hoje, eu estou acompanhando distante, mas se você for olhar, por exemplo, município vizinho, que nem foi Plástico de Castro, se você olhar, já aprovou lá o piso. Se você olhar, por exemplo, Chapuri, aprovou a semana agora. Se você olhar Brasileia também, Epitaciolândia também. Né? Se você olhar Cruzeiro do Sul também. Ontem saiu a lei do Jordão. Né? Jordão não, de Santa Rosa. Santa Rosa, né? Santa Rosa, o prefeito também que foi lá. Então, os municípios estão cumprindo isso. Infelizmente, nós estamos tendo alguns gestores que não estão olhando para não está tendo um olhar de responsabilidade com a educação. Bocalhau, por exemplo, né? Hoje eu não sei se a sua impressão dialoga com a minha, mas hoje eu senti que a paciência dos professores ela está se esgotando. Eu senti o protesto de hoje, a mobilização de hoje por parte dos professores, assim, um pouco mais incisiva. Não sei, você sentiu a mesma coisa? Eu tive no ato, hoje foi o maior ato que foi feito nesse tempo todo, foi o maior ato. Hoje tiveram visitando as dependências da prefeitura, também tivemos no Palácio. Né? Eu sou até suspeito, então, para falar da prefeitura, porque eu não nego que eu assumi cargo na prefeitura. Mas eu estou dizendo que pela primeira vez na história de todas essas prefeituras do Brasil todo e os estados, pela primeira vez nós estamos tendo uma grande oportunidade de melhoria do salário da educação. Não tinha isso há 2 anos atrás. Agora tem, porque o novo Fundeb deu essa prerrogativa e essa condição. Está na mão desses gestores agora um prêmio positivo e bom para atender a nossa categoria, como eu falei, de 30 anos de luta e de reivindicação. Agora, no caso da Prefeitura de Rio Branco, eu estou vendo os documentos que estão no portal da transparência da Prefeitura. A Prefeitura está trabalhando ou está operando com 40% da lei de responsabilidade fiscal. Na nossa época era 47%. Então, se você botar, porque 48% é prudencial, se você botar aí 7% a mais, 7% ali... 7 pontos percentuais a mais. Se você botar 7 pontos percentuais no orçamento da Prefeitura de Rio Branco, você está falando aí em torno de 80 milhões ano, que daria um bom impacto para todos os servidores da Prefeitura. Na nossa época nós operávamos com 47%. Agora estou operando com 40%, né? 7 abaixo, num orçamento que foi a receita corrente líquida do ano passado, que não são dados meus, é dados que estão no portal da transparência, de 1 bilhão e 63 milhões. Nós trabalhávamos com a receita de 700, então é 300 milhões a mais. Né? Então, tem uma condição razoável na prefeitura e se eu tivesse emitir a minha opinião ali, eu não sou funcionário da prefeitura, né? Eu não fui chamado para ajudar ninguém na prefeitura, estou ajudando no Estado ali, os sindicatos, porque eu sou parte interessada, porque eu sou professor de carreira também no Estado, e eu ajudei nessa história de construção da política de financiamento no Brasil, né? Mas se eu fosse chamado para falar alguma coisa na prefeitura, eu ia dizer isso, olha, recurso tem, e a maior prova que vou fazer uma conta aqui, mais simples, por exemplo, pagou 9 mil para cada professor. Se você dividir isso por 13, digamos, ao ano, vamos pegar esse abono e vamos dividir por 13. Né? Se você dividir isso por 13, vai dar aí 700 e poucos reais, mais ou menos isso por mês. Ué, a proposta que o prefeito ofereceu foi 283 por ano todo.
um terço do que foi. Então essa conta é uma conta mais simples de fazer, né? Por isso que a professora Rosana chamou de indecente a proposta. A Maria Eloá, com essa pergunta aqui da Maria Eloá, a gente vai fazer o intervalo e você responde. Como ela não foi desrespeitosa, ela foi apenas crítica. Maria Eloá fala o seguinte: Cláudio Ezequiel, quando foi secretário de gestão da Secretaria de Educação, não fez nada em prol dos servidores. Por quê? Não deu reajuste algum, inclusive nem atendia aos sindicatos. Maria Eloá faz essa pergunta, essa abordagem. Eu queria que você respondesse a Maria Eloá logo após o intervalo. Nós vamos continuar a conversa com o professor Cláudio Ezequiel no Gazeta Entrevista.